Bom, bom dia, boa tarde a todos. Como é que vocês estão? Beleza pura? Canal Fatos e Crimes na área. Bom, gente, eu fiz um videozinho e todo mundo sabe que eu estou numa semana especial sobre gripe aviária. Eu ainda estou estudando algumas coisas em relação à gripe aviária. E eu fiz um videozinho, só que não deu. Pra mim, não deu. Porque ele tava aqui, saiu com o volume muito baixo. Então, gente, eu vou me ater dos fatos e vou rápido ao assunto. Então é o seguinte, a questão, essa semana estou falando sobre gripe aviária. Bom, gente, é um vírus comum, um vírus normal. Ele é um vírus que dá muito por frango. E, gente, eu vou apresentar primeiro umas características sobre gripe aviária. Primeira característica: eu não tenho ainda os sintomas que ela causa. Não tenho os sintomas ainda que ela causa. E não sei o que dá com ela em relação se você for pegar. Mas, gente, eu já tenho um pedaço do histórico dela. Ela surgiu na Itália há 100 anos atrás. E nesse de surgir na Itália, ela, por enquanto, ela atingiu aquela época mais animais, ou seja, frangos. Mas isso daí também dá em qualquer tipo de qualquer animal que dá, tanto cisne quanto outros animais. Bom, gente, e o que eu vou destacar agora de tarde para vocês nesse vídeo que vai ao ar amanhã de noite, o que é? Na verdade, a Alemanha ela tem bastante cisne. E há uns anos atrás, em 2006, o país ficou alarmado com essa peste de gripe do frango que deu. Gente, por que eu chamo de peste? Porque é o seguinte, lembre-se que todo o vírus, o coronavírus, afinal, que dá, ela é uma peste originária, significada em outros países, que dá em relação a alguns problemas que dá em alguns países. Bom, gente, e o que eu fiz? Então, ela deu na Itália há 100 anos atrás. E ela, em 1997, foi registrado os primeiros casos de surto entre humanos em Hong Kong. Então é o seguinte, gente, Hong Kong teve o primeiro surto de gripe aviária em humanos. Mas em 2004, 2005, 2006, que é meu foco principal, 2022 e 2023, que é meu foco principal, aí que ela começou a dar para valer. E, gente, por incrível que pareça, eu fui pesquisar sobre o pior surto que teve. Na década de 1990, nos anos 90, ele deu um surto. A gripe aviária deu um surto. Mas esse surto de 2023 que está dando agora, segundo a revista Veja, ele é o pior surto que você pode imaginar. Então é o seguinte, se pensar pelo fato de que o foco está em 2023, alguma coisa relativa. Mas, gente, eu vou falar de 2006, o porquê. Porque é o seguinte, gente, aí de 2006 eu tenho um histórico na Veja. Veja, 2 edições da Veja, 3 edições da Veja e Isto É. Então é o seguinte, eu tenho 4 históricos sobre esse negócio, mas na Veja. Então é o seguinte, gente, eu vou falar daquele histórico que me convém
aquele histórico que eu tenho aqui em casa. Eu não posso falar de um histórico. Posso até ler para vocês falar alguma coisa, mas eu não posso me basear pelo histórico, porque é o seguinte, por que eu decido fazer assim? Porque o histórico de 2023 eu não li e não tenho na Veja. Eu não li e não tenho. Então, como eu não leio, eu não posso chegar aqui para vocês, gente, e conversar um assunto no canal aqui que eu não li. Não posso chegar e não posso falar para vocês um histórico que eu não li. Mais uma coisa eu falo para vocês. Aí, então, no dia 20 de fevereiro de 2006, a cidade da Alemanha vai começar a enfrentar um surto de gripe aviária. Gente, pasme ou não quando eu falo um surto de gripe aviária, o que é um surto? Surto de gripe aviária, vamos supor, quando uma cidade registra uma intensidade no vírus que eu estou comentando com vocês. Gente, pelo que eu soube, com o passar do tempo vou sabendo as informações. Pelo que eu soube, o vírus da gripe aviária, ele não tem cura. Agora que eles estão começando a testar umas vacinas em humanos. Gente, todo país sempre tem que ter seu espinho na carne. O que é espinho na carne? Vou falar do verbo, vou falar na objeção humana. Gente, na época da Bíblia, Paulo tinha um espinho na carne. E esse espinho, de vez em quando, incomodava ele. Gente, alguns países, como a África e até uma parte da Europa, tem um espinho na carne. O que é? O espinho na carne na África é o ebola, que até hoje não tem cura. Não tem cura. Mesmo que eles pegam, porque os cientistas hoje eles são preparados para isso daí. E aí que sim, eles pecam muito nessa situação, porque lembra-se que em pleno século XXI consegue-se achar cura para o coronavírus. Consegue-se achar cura para muitas doenças, mas o ebola não tem cura. Agora, semelhantemente, a gripe do frango, que também não tem cura. Ela não tem cura, é uma doença incurável por enquanto. É uma doença que ela é muito preocupante, porque, segundo o que eu li na Veja, aí em 2023 você tá uma nota que diz que é a pior epidemia dos últimos anos. Desde os anos 90. Pior epidemia. Então, gente, isso aqui nós estamos vivendo hoje uma epidemia terrível de gripe do frango. Lembre-se que H1N1 no Camboja já matou uma pessoa. E H3N8 já matou outra pessoa na China. Então é o seguinte, essas gripe que está dando aí, esse surto de gripe aviária, ou gripe do frango, como queiram ser chamada, esse surto que está dando por aí, gente, é um surto terrível e é um surto que mata. E, gente, não é à toa que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2006 declarou pandemia total. Eles declararam pandemia por quê? Porque eu sempre penso que a minha mente, que eu vou falando sobre gripe aviária, ela é uma doença que é uma doença comum, normal. Mas tem por esses detalhes também. Então é o seguinte, gente, é complicado, muito complicado. E durante essa semana vocês vão acompanhar, eu vou colher novas informações e durante a semana eu vou passando para vocês o que eu tô pretendendo em relação à gripe aviária. Então é o seguinte,
É interessante e muito importante porque é o seguinte, o Equador, Peru, e outros países aqui da América Latina, eles registraram casos de gripe aviária. Até, gente, eu vou ver se consigo pegar uma lista, daí eu vou passar a lista de países que até agora foram atingidos pela gripe aviária. Centenas de animais mortos, porque, como eu falei para vocês ontem, a gripe do frango ela dá a maioria do tempo pelas granjas. E ali é complicado porque todos os frangos não tem como separar os frangos por, por lugar. Não tem como fazer uma separação. O frango doente um vai contaminar outro. Aí sobra que tem que sacrificar milhares e milhares de frangos porque gripe aviária atingiu e já era. Bom, gente, fui até mais.